E aí, vamos estudar a lição? Segunda-feira chegou, estamos aqui super focados. Aproveito para dar aquela reforçada no super convite que tenho te feito aí com muita frequência para você ir conosco para a viagem às terras bíblicas, Israel e Egito. Aparece aí na sua tela nesse momento o WhatsApp para você obter informações, ou manda um direct que eu te encaminho o link da agência responsável pelo gerenciamento da viagem. Estamos juntos hoje para estudarmos a palavra se fez carne. Tomamos ainda como ponto de partida o que já temos utilizado há alguns dias. Desde sábado estamos em João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, e hoje vamos dar um upgrade, dando um pulinho lá no verso 14 também. Você observa que Jesus é declarado como aquele que se fez carne. O verbo, o Logos, já falamos sobre isso, o Logos, no princípio era o verbo estava com Deus, né? E o verbo era Deus. Aí o verso seguinte dá-nos um entendimento de que ele era o Criador, por meio dele tudo se fez, e aí você percebe a declaração que ele se fez carne e habitou entre nós. Bom, quando o evangelista João fez essas declarações inspiradas, movido da parte de Deus pelo Espírito Santo, você percebe que ele escreve isso daqui em uma época onde os ensinos de Platão dividiam a realidade em dois domínios. Isso mesmo, na época que João escreveu, várias correntes filosóficas estavam circulando no universo do conhecimento, e o termo logos, por exemplo, era usado para se referir à estrutura racional do universo, a própria ideia de lógica e razão. Enquanto João estava falando que o logos, a palavra, era Deus, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós, no conceito acadêmico vigente da época, o que circulava em termos de conhecimento é que o Logos significa a parte racional do universo, a própria ideia de lógica e razão. E o Platão, que foi um grande disseminador de ideias, um filósofo grego, ele dividia a realidade em dois domínios: o domínio celestial e imutável e o domínio visível, perecível e mutável. Então note, o celestial e o terreno, o imutável e aquele que sofria mudanças a todo instante. Dois diferentes domínios, falava Platão. Agora, algumas filosofias indicavam o Logos como um intermediário abstrato entre as formas eternas e as formas perecíveis. Esse era o conceito usual do Logos. João utiliza o Logos para caracterizar Jesus. O Logos é uma pessoa. O Logos se chama Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 14 do Evangelho de São João. Agora note que ele fala que se fez carne, habitou entre nós. Ele está falando da encarnação de Deus em forma humana, se fez carne e habitou entre nós. A gente fala do sofrimento de Jesus como algo vinculado somente à cruz. Pensar no sofrimento de Jesus é pensar na cruz. Mas você já parou para pensar o que significou para ele deixar a forma divina e tomar posse de um corpo humano para estar habitando entre nós? Interessante que o habitou significou armou uma tenda. Lá nos remete a Êxodo 25:8. Me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. Vão construir uma tenda. Jesus acampou com a gente, tabernaculou conosco, montou uma barraca para ficar no nosso meio. E aí você ainda tem a coragem de dizer que não é importante para Deus, que não é amado, que Deus não se preocupa com você. Ele veio morar em nosso meio, se fez homem, habitou entre nós, só para te transmitir uma mensagem do quanto você é importante. Levanta essa sua cabeça, que a voz que te disse que você não vale nada não é a voz de Deus. Você vale muito, ao ponto do Filho de Deus se tornar homem e vir aqui morrer por nós. Pensa nisso. Você é o alvo principal do amor de Deus. Que bênção, né? Ora comigo, Pai querido. Muito obrigado por sermos tão importantes para o Senhor, ao ponto de sermos chamados teus filhos, criados à tua imagem e tua semelhança, em nome de Jesus.